Vamos falar um pouquinho sobre a anemia falciforme? Bom, quando a gente pensa em uma doença genética, a anemia falciforme é uma das primeiras que vem na mente. Bom, então, como essa doença é um ótimo exemplo a ser explicado, vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre os seus detalhes, como que funciona, os seus tratamentos e afins. Bom, como que essa doença acontece? O que causa? Qual que é o ponto de gatilho para uma pessoa ser portadora dessa doença? Bom, essa doença se dá lá no nosso DNA quando acontece uma mutação, uma troca de gene no nosso gene HBB. Bom, essa troca dessa base nesse gene vai fazer com que esse gene que tem essa produção de hemoglobina comece a produzir a hemoglobina de uma forma diferente. A hemoglobina saudável tem um formato arredondado e de uma forma um pouco mais flexível. Já a hemoglobina que provém desse gene mutado, ela vai ter um formato um pouco diferente, ela vai parecer com uma foice ou com uma meia-lua. As doenças genéticas complexas, elas são doenças multifatoriais, ou seja, em vez de ser as doenças genéticas que são decorrentes da mutação de um único gene, essas doenças genéticas complexas, elas são derivadas de mutações em vários genes ou em 2 genes, ou elas são multifatoriais decorrentes da mutação de um ou vários genes, juntamente com alterações ambientais. Então, essas doenças complexas, elas não dependem somente da análise genética, elas dependem também da análise genética de vários genes e também da análise fenotípica, né, do ambiente. Essas são as principais técnicas para o estudo de cromossomos. O cariótipo, ele organiza os cromossomos em pares e permite ali identificar alterações, como na síndrome de Down. Já o nomeamento, ele usa corantes para destacar regiões específicas dos cromossomos. E a técnica de Fish, ela utiliza uma sonda fluorescente que se liga a genes ou então a regiões de interesse. É muito importante o conhecimento, a utilização dessas técnicas, tanto para o diagnóstico de doenças genéticas, mas também para alguns tipos de câncer. O caso clínico que nós trouxemos é de um paciente de 12 anos do sexo masculino. A principal queixa desse paciente são dores fortes nos ossos há 2 dias e o histórico dele mostra que ele já teve outras ocorrências de dor súbita intensa nos membros inferiores e superiores, associada a febre baixa e fadiga. A mãe desse paciente relatou episódios semelhantes que já ocorreram anteriormente, principalmente após esforço físico e exposição ao frio. O paciente apresenta palidez, icterícia ocular discreta e queixa de falta de ar aos esforços. Os antecedentes desse paciente mostram que ele foi diagnosticado aos 6 meses com anemia falciforme e que já apresentou internações prévias por crises dolorosas e episódios de pneumonia. Os principais sintomas observados foram crises dolorosas, como a dor óssea intensa, anemia crônica que causa palidez, fadiga e taquicardia, icterícia devido à hemólise, infecções recorrentes devido ao seu histórico de pneumonia, asplenia funcional, ausência de baço palpável e dispenia aos esforços. Esse caso destaca os sintomas mais comuns da anemia falciforme, como a dor vasoclusiva, anemia crônica, icterícia, infecções de respiração, fadiga e complicações respiratórias. A anemia falciforme é uma doença genética causada pela mutação no gene HBB do cromossomo 11. Então, ela acontece porque a hemoglobina, que é uma proteína localizada na hemácia, ela carrega o oxigênio. Então,
acontece a mutação nessa proteína. Então, o que acontece? Quando essa proteína está carregando oxigênio, depois que ela carrega o oxigênio, essa proteína, que normalmente é flexível e ela é redondinha, ela fica em formato de foice e ela fica rígida. Então, ela não consegue mais carregar oxigênio e isso causa uma anemia crônica na pessoa e causa os sintomas descritos anteriormente. E essa hemoglobina, que antes era chamada de HbA, ela passa a ser chamada de HbS, que é a hemoglobina da anemia falciforme. Então, para que seja feita a confirmação da suspeita de anemia falciforme, a gente tem vários exames laboratoriais e moleculares que são feitos. Então, de início, a gente pode pedir, por exemplo, um hemograma completo, onde a gente vai conseguir ver a presença de anemia hemolítica, que é basicamente identificar ali se os glóbulos vermelhos, as nossas herbáceas, elas estão morrendo mais rápido do que o nosso corpo consegue produzir novas células. E como resultado, a gente vai ter um nível baixo de hemoglobina. Depois, a gente pode pedir, no caso, uma eletroforese da hemoglobina para poder identificar a hemoglobina S, que é característica dessa doença. Do ponto de vista genético, é utilizado o cariótipo para poder avaliar a morfologia cromossômica, embora ele não vá detectar diretamente a mutação da anemia falciforme, mas ele vai poder ser útil para poder detectar outras mutações. E dos exames que são mais específicos, a gente tem, por exemplo, a FISH, que ela vai localizar os genes e mutações específicas em regiões específicas do DNA, e a gente tem a PCR, que ela é ideal porque ela consegue identificar a beta-globina e vai conseguir dar um diagnóstico mais rápido e mais preciso para aquele paciente. Então, é através desses exames da hemoglobina, esses exames hematológicos, no caso, e dessas técnicas moleculares que a gente consegue dar com segurança e precisão um diagnóstico para o paciente. Dessa forma, o tratamento da anemia falciforme é voltado para o controle das manifestações clínicas e prevenção das complicações. O remédio mais utilizado é a hidroxiureia, que estimula a produção de hemoglobina fetal e reduz a formação de herbáceas em foco, diminuindo a frequência das crises dolorosas. Além disso, pode ser necessárias transfusões sanguíneas periódicas, principalmente para prevenir eventos como o acidente vascular cerebral. O acompanhamento multidisciplinar é essencial, incluindo profilaxia contra infecções, suporte nutricional e vacinação adequada. E já em alguns casos, que são mais específicos e mais graves, o transplante de células-troncos hematopoéticas é o mais indicado, devido à única terapia curável disponível no momento. O diagnóstico precoce da anemia falciforme é muito importante nesse processo, porque ele permite que a gente reduza a quantidade de complicações graves e também aumente a expectativa de vida dos pacientes. Em alguns países, o teste do pezinho, que é uma triagem neonatal, ele já conta com a pesquisa da hemoglobina S, que faz com que a gente tenha esse diagnóstico antes mesmo das primeiras crises. E com todo esse diagnóstico precoce, é possível a gente iniciar um acompanhamento especializado antes mesmo das primeiras crises e logo nos primeiros meses de vida do paciente. A gente também pode prevenir infecções graves através de tratamento com antibióticos e vacinação, monitorar complicações, orientar a família e planejar estratégias terapêuticas e oferecer aconselhamento genético. E é claro que tudo que foi abordado durante o vídeo nos leva a um questionamento, que é o que seria desse paciente sem a genética, já que sem os avanços na área, muitos pacientes só descobririam a anemia falciforme depois de casos muito graves, como AVC na infância, e isso resultaria no aumento da taxa de mortalidade em alguns países, especialmente naqueles que não têm a triagem neonatal. Além disso, a gente também teria falta de estratégias e prevenção de infecções, além de também ter menor chance a acesso de terapias gênicas através do perfil genômico do paciente, além de também ter a impossibilidade do diagnóstico pré-natal e do aconselhamento genético, perpetuando a transmissão sem planejamento e o diagnóstico apenas clínico e morfológico, sem precisão para diferenciar as formas da doença. Portanto, a gente vê o grande papel e a importância da genética no cenário da anemia falciforme, uma vez que, com todos os avanços que nós temos na área, a gente permite uma expectativa de vida aos pacientes diagnosticados e tratados precocemente que seja muito maior do que o que a gente via como cenário nas décadas passadas.